Flamengo ou Fluminense? Quem vai vencer o clássico de domingo? Olá, estamos juntos mais uma vez. Campeonato Brasileiro que você acompanha todo pela Jovem Pan, tem jogos importantes. Nós vamos mostrar tudo para você. Por todas as nossas plataformas, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Você vai acompanhar pela nossa M620, pela nossa FM 100,9, a grande FM do Brasil, pelas nossas afiliadas, cobertura total com toda a nossa equipe para você. Mais uma rodada importante. Já estamos com contato visual com o encerramento do Campeonato Brasileiro e todos os jogos são importantes, você sabe. Para quem está lá em cima, para quem está naquele patamar intermediário e aquele desespero que é viver na zona do rebaixamento. Nós pensamos aí uma discussão para esse final de semana, para um jogo das 4 da tarde no Maracanã, tradicionalíssimo, Fla-Flu. Flamengo e Fluminense vão se enfrentar, ambos com 45 pontos, Campeonato Brasileiro, e a gente sabe a importância que esse jogo tem para as duas torcidas grandes do Rio de Janeiro, o Flamengo, a grande torcida brasileira. Nós vamos falar sobre esse jogo. Estou com o Bruno Prado para falar um pouquinho sobre isso, o que a gente acha que vai acontecer, e que vai acompanhar, todo mundo vai acompanhar, é um jogo que chama atenção para valer. Bruno, o que você acha? Olá, Vanderlei. Eu vou mais pro Fluminense nesse jogo. Apesar, claro, todo mundo sabe que o time do Flamengo é melhor, mas é provável que seja um Flamengo misto ou reserva, tem sido assim no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense está bem na competição, o Fluminense está ali entre os primeiros colocados, tem mantido uma regularidade. O time do Fernando Diniz também perde pouco, assim como o Flamengo perde pouco. O Fluminense também, né? O Fluminense no Campeonato Brasileiro ele tem uma derrota para o Inter mais recente, se não me engano, assim, nos últimos 20 jogos, ou quase isso. É uma derrota para o Internacional. Então o time do Fluminense faz um ótimo Campeonato Brasileiro. Então eu vou mais para o lado do Fluminense, pelo peso que o Fluminense está dando ao campeonato. O Flamengo, ele claramente prioriza outras competições, então eu estou um pouco mais para o Fluminense, que é um time que tem complicado a vida do Flamengo. Nesses anos que o Flamengo é forte, quem consegue de vez em quando lá no Rio incomodar o Flamengo é o Fluminense. Eu concordo com você que a imagem que fica é que o Flamengo abriu mão mesmo do Campeonato Brasileiro pensando nas Copas. Mas eu acho que a torcida do Flamengo, Bruno e meus amigos, até compreende isso, mas não aceitaria ficar atrás de um outro time do Rio de Janeiro. Eu estou colocando isso como gancho apenas. Eu acho que isso incomodaria mais a torcida do Flamengo. E o Flamengo sabe disso. Parece que já há um conformismo, não dá mais para correr atrás do Palmeiras. A distância é larga, o campeonato já está numa fase de encerramento, então isso parece que o torcedor do Flamengo não gostou, mas até aceita. Até entende, entre aspas, pelo menos parte da grande torcida do Flamengo. Mas ficar atrás do Fluminense, jogando no Maracanã num jogo tão importante como esse, eu acho que o Flamengo vai fazer tudo para dar uma pancada no time do professor Fernando Diniz, que fez mais do que muita gente esperava. Sim. Pegou lá, o Fluminense começou, aliás, não é só a pontuação, é também jogando um futebol legal, gostoso de serviço. Eu ainda brinco com o Bruno toda hora dizendo outro milagre que o Fernando Diniz fez nos últimos tempos foi, digamos assim, provocar o ressurgimento do Ganso. Sim. Que está jogando, é bonito ver o Ganso jogar, ele faz as coisas parecerem tão fáceis com a bola no pé, e a gente sabe que não é, né? Então eu acho que vai ser um jogão, mas entendo que o Flamengo não vai deixar passar a oportunidade de ganhar o jogo, ou pelo menos complicar a vida, o empate, por exemplo, do Fluminense, que quer chegar no vice-campeonato. Também sabe que não vai ser campeão, mas está um ponto atrás do Internacional, do professor Mano Menezes, que se mantiver a coisa, pode terminar vice-campeão do Brasileiro, o que não é também pouca coisa para o Internacional do Mano Menezes, diga-se de passagem, né? Então é isso, eu acho que o Flamengo não vai deixar passar a oportunidade em função disso. O torcedor do Flamengo até aceita. O título brasileiro já foi, mas não aceitaria ficar atrás de um time do Rio de Janeiro. O que você pensa? Esse lado de rivalidade ele pesa, né? O Fluminense ganhou o Carioca esse ano do Flamengo. O Flamengo vinha dominando o Campeonato Estadual, o Fluminense não vencia desde 2012 estadual, ganhou esse ano do Flamengo, ainda com o Abel Braga lá no Fluminense, nem era o Fernando Diniz ainda no comando. Então o Fluminense é um time que tem incomodado o Flamengo, né? Claro que hoje o Fluminense não tem a grana que o Flamengo tem, não disputa
chega numa Libertadores, até tem disputado a Libertadores, mas não é um candidato real a um título, e nem do brasileiro. Acho que o Fluminense está acima do esperado no Campeonato Brasileiro. Em certo momento ele era o vice-líder. Quando ele enfrentou o Palmeiras no Maracanã, não faz tanto tempo, o Fluminense era o segundo colocado, era o time que tinha a chance de diminuir a distância, acabou empatando com o Palmeiras 1-1. Então é um time que faz um bom campeonato. Uma coisa acho que é muito boa no time do Fernando Diniz é que ele está conseguindo mesmo tirar o máximo de todo mundo. O Ganso é um ótimo exemplo que você citou, é um cara que há muito tempo não jogava bem, é um cara que tem qualidade e tem outras questões, tem a parte física, e o Diniz conseguiu adaptar o Ganso ao sistema dele. Perdeu o Luiz Henrique, que é um menino muito bom, que foi vendido para o Betis. O Fred se aposentou, era uma opção, já não jogava com tanta frequência, mas é um cara que faz gol, é um cara que estava ali no banco como uma boa opção para o time do Fluminense, e agora perdeu o Nonato nos últimos dias da última janela, que era outro titular. Então o Diniz perdeu alguns atletas e conseguiu adaptar. Ele tem praticamente um time titular, não tem tantas opções assim para mexer. Então é um belo campeonato, um campeonato longo assim, de 38 rodadas. Ele repete o time quase sempre, né? Aquele time, acho que todo mundo sabe, os 11 ali do Fluminense. Agora fica uma dúvida aí com a saída do Nonato, mas é um time, praticamente é um time só que tem o Fluminense e está conseguindo levar. Tem mais um detalhezinho só que eu dou muita importância para clássico estadual, né? Porque não é só aquilo que acontece em campo e não é só o resultado que conta, eles vivem na mesma cidade. Então, os astros, as estrelas do Flamengo vão sair pela rua, vão no shopping, vão no restaurante. E uma coisa é perder para o Nogueirópolis, que eu sempre cito para não machucar ninguém, outra coisa é perder para o vizinho. Vai cruzar com o torcedor de Fluminense no mesmo restaurante ou no mesmo shopping. Eles nem ligam. Ligam sim. E importa muito isso. Se vai ganhar ou perder, claro que isso não tem peso no campo. Mas na cabeça do cara é melhor. É melhor assim. É melhor ir para o shopping, se encontrar algum torcedor do Fluminense, na minha cabeça eu sei que nós fomos bem, ganhamos o jogo, ou complicamos, evitamos que ele conquistasse 3 pontos nessa briga que ele está tendo para chegar, por exemplo, na vice-liderança. Mas você vai acompanhar tudo isso com a equipe de esportes da Jovem Pan, com o Bruno, com toda a nossa tropa, a rodada inteira, os jogos mais importantes, você terá informações pela nossa AM, FM, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, tudo no Panflix, você tem toda a nossa programação lá, baixe o aplicativo e ficará com tudo isso na palma da sua mão. Abração, Bruno. Abraço, Vanderlei. Abração, até a próxima. Foi bom estar com vocês.